Vou começar falando com vocês com relação aí à questão o Flamengo do Felipe Luiz tá bem. Pô, cara, o Felipe Luiz vem crescendo muito, né? Tá muito bem. Eu levo muita fé no Felipe Luiz, sabe? Eu acho que é um baita de um treinador que vai se formar, que vai começando a surgir, né? Eu quero dar os parabéns ao Pulgar, titular hoje, né? E que foi convocado aí para a seleção do Chile. O Ricardo Garega chamou o Pulgar mais uma vez, né, para os jogos com a Albânia e França, 22 e 26, respectivamente. Cara, a gente fica triste por perder os jogadores, mas fica feliz aí pelos jogadores do Flamengo que são, né, convocados. Também falar com vocês aí com relação à Adidas, né, que a gente trouxe essa informação, quem acompanha a gente sabe, há um tempão. O Flamengo vai contratar o Carlinhos do Nova Iguaçu, o Renilson Samuel. Cara, acredito que sim, tá? Acredito que possa ser uma grande oportunidade de mercado. Ninguém perguntou ao Braz ontem, mas eu acredito que sim. Olha, então o Flamengo e a Adidas estão perto de renovar aquele contrato. Quem acompanha aqui sabe que eu tinha trazido a informação antes de todo mundo com relação à Adidas, que o Flamengo ia fechar um novo contrato com a Adidas, que acaba em 2025, esse atual, né? Então a negociação envolve o reajuste aí para quase 70 milhões, tá? De 60 para 70 milhões. Então o Adidas inicialmente queria um novo contrato por 8 anos com o Flamengo, mas o Flamengo opta por um período menor. A renovação deve ser fechada então de 4 a 6 anos, talvez 5 anos, tá? De acordo... o acordo, no caso atual com a Adidas, rende entre 60 milhões e 70, de acordo aí com também royalties e tudo mais, né? E o Flamengo ganha 35% aí da venda de cada peça. Além disso, há também um valor fixo, tá? Então, a gente sabe que se o Flamengo saía de 60, agora vai sair de um pouco mais, vai sair de 70, sobe um pouco mais aí o patrocínio. Parece pouco, às vezes 10 milhões, mas é muita coisa, né? Eu queria só trazer aqui que a Ferj acabou de informativo que eu acabei de receber da Ferj aqui, que o Departamento de Arbitragem do Futebol do Rio de Janeiro, após debate com os representantes dos clubes presentes à reunião para análise e indicação dos árbitros para a semifinal do Carioca, na quinta-feira, enviou ofício no mesmo dia ao Flamengo, Fluminense, Nova Iguaçu e Vasco, semifinalistas aí da Taça Rio também, tá? Avisando que para informar e alertar que não pode fazer aquele famoso bolinha, para evitar aquele bolinho em volta do árbitro, né? Vai dar problema, vai dar cartão, aquele bolinho em volta do árbitro. Aquele atleta que se dirigir de forma ostentiva, contundente e intimidatória será advertido com cartão amarelo. Permanece, então, função exclusiva do capitão a interlocução com a arbitragem. Os capitães serão avisados pelo juiz antes da partida sobre a nova diretriz. Então já tem uma nova situação aí que o jogador pode ser penalizado aí com cartão amarelo. Porra, já gostam de dar cartão pro Flamengo, né? Então, desse jeito aí, já sabe, né? Jogador que chegar para reclamar vai ter problema, tá? Vai ter problema. Olha só, passar para vocês com relação aqui, ó, antes da gente trazer aqui o provável time do Flamengo, falar do mercado da bola, porque a gente viu muita gente falando de uns nomes aí que o Flamengo procurou no final da janela, tá? Então, o Diário de Sevilha trouxe que o Flamengo sondou o meia francês Nabil Fekir, tá? Me perguntaram aqui ontem na live. A diretoria rubro-negra entrou em contato na semana passada com o Betis da Espanha para contratar o jogador de 30 anos. Os altos valores e o desejo do Fekir em permanecer na Espanha fizeram o acordo não avançar. O Betis pediu pelo menos 15 milhões de euros, 81 milhões na cotação atual para abrir negociações. O Flamengo não chegou a abrir negociação, tá? O contrato do atleta vai até 2026. E aí, com a janela fechada, o Flamengo busca jogadores que estão disputando campeonatos estaduais. Tem alguma chance do Flamengo contratar o jogador, né? O Nabil Fekir? Tem. Próxima janela, meio do ano, né, o Flamengo pode fazer uma proposta, pode fazer uma negociação. O Flamengo tem outras receitas para receber. O Flamengo tem possibilidade de venda de jogadores. Se vender algum jogador da base, tiver uma venda muito proveitosa, com muito lucro, o Flamengo pode sim ir atrás de tentar essa contratação, apesar de ser caro. É um jogador que o Flamengo pode avaliar já para o meio do ano. Está na lista, tá confirmado.
tá na lista do scout do Flamengo, de jogadores aí monitorados pelo Flamengo. Nos passaram isso, confirmaram que está na lista de jogadores monitorados pelo Flamengo. Vamos falar de mercado da bola. Durante aí a janela de transferências, o Flamengo fez uma proposta ao Porto de Portugal, também não tinha vazado, pelo meia André Franco, tá? 25 anos, a proposta foi de 4 milhões de euros, cerca de 22 milhões de reais, por 80% dos direitos econômicos, mas os portugueses recusaram. É óbvio, eles venderam o Otávio, né? O Famalicão vendeu o Otávio para o Porto por 12 milhões de euros, compraram o Otávio por 12 milhões de euros, vão vender um jogador que já é destaque deles lá de 25 anos por 22 milhões de reais, por 4 milhões de euros, não vão. O Flamengo vai ter que subir essa proposta aí. Ele foi revelado pelo Sporting, passou pelo Estoril e chegou ao Porto em 2022 por 4 milhões de euros. O Porto pagou 4 milhões de euros. O contrato vai até 2027 e a informação é do jornal do Diário Record de Portugal, que o Flamengo tentou a contratação dele, tá? Do André Franco. Então, jogador de 25 anos que interessa ao Flamengo e mais um que o Flamengo pode investir na janela grande, que é a janela forte do meio do ano. O Flamengo, então, essa janela agora era de ajuste, olha o ajuste de 158 milhões e a próxima janela é a janela forte. Olha, cara, então a gente tem essas possibilidades aí, de 2 jogadores gringos aí, e agora a gente pode ter 9 jogadores, né? Foi votado lá, foi aprovado lá na CBF, então Brasileirão, acredito que Copa do Brasil também, Libertadores já podia, então 9 jogadores você pode ter gringos, tá? Então o Flamengo tá regado, tá tranquilo, tem gringo aí pra dar e vender e cara, os caras estão arrebentando, já chegam arrebentando no Mengão. E, cara, eu queria falar com vocês uma parada aqui também, né? Os garotos do Ninho voando, né, cara? Que loucura. O jogador que foi revelado era o xodozinho do Jorge Jesus, vocês estão sabendo? O Vinícius Souza, o Vinição, eu avisei que ele ia voar, que o Flamengo não devia vender, não devia mandar lá pra fora. O Jorge Jesus queria utilizar o garoto, tá voando na Inglaterra e apesar do Sheffield United estar amargando a lanterna, ele tá se destacando muito. Olha só, o Vinição tá muito perto de se tornar o jogador brasileiro com mais desarmes numa mesma edição da Premier League. Faltam agora 3 para alcançar o Lucas Leiva e ainda faltam 11 rodadas. Cara, é inacreditável. Ele tá arrebentando. A gente tem o Vinição arrebentando no Sheffield e o João Gomes arrebentando também, né, lá no Wolverhampton. Aí agora a gente tem também, para parar para pensar, o Muniz, o Andréas Pereira, não é cria do Flamengo, mas pô, todos os jogadores aí que saíram do Flamengo e que estão aí se destacando na Europa. Aí você tem, pô, lá na Espanha também, né, os ex-jogadores do Flamengo arrebentando. Cara, você tem também o Flamengo que negocia jogador no Porto, pô. No Porto o Otávio foi destaque contra o Arsenal. Cara, o Flamengo tá impressionante, né, cara? Isso se a gente contar desde o Vinícius Júnior, Paquetá, então, né? Eu fico impressionado com o poderio que o Flamengo tem na formação, né? O Flamengo hoje é visto como o principal formador de jogadores da América do Sul. Isso é muito bacana. Então vamos lá, passar para vocês aqui. O que vocês acharam da camisa que eu criei com inteligência artificial? O que vocês acharam? O Alien é uma brincadeira, tá? Eu criei essa camisa aqui, um conceito de camisa. Infelizmente eu não vou participar, porque vai que eu ganho aí, e vão falar que foi armação, que foi mutreta, mas tá rolando aí um concurso aí de camisa. O que vocês acharam dessa camisa aqui? Seria legal? Pô, eu achei maneiríssima, cara. Olha só, olha que top. Eu achei maneiríssima. Eu criei essa camisa com a ajuda de inteligência artificial, né? E coloquei um alienzinho ali com um visual de Copacabana no fundo, uma brincadeira, óbvio, mas, pô, o pessoal achou legal, teve um que achou pobre, tranquilo, a gente tem que estar aberto a críticas, né? Eu achei legal. A outra eu achei mais ou menos, né? Mas a outra seria para tipo uniforme 1, né? A outra seria tipo uniforme 1. Mas eu preferi a primeira, não sei vocês, eu preferi a primeira. Bem, vamos lá, passar para vocês então as informações do jogo, tá? Todas as informações aí para vocês. O jogo vai ser transmitido hoje, às 21 horas, na Band Esportes e no canal Gold, tá? É o jogo de ida da semifinal, mando do Fluminense, é Flu-Fla. Eu chego no Maracanã por volta de umas 6 horas da tarde
Provável escalação do Flamengo: Agustin Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, tá? O Vinha não vai ser titular ainda. Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton, Cebolinha e Pedro, tá? O técnico Tite, então garantindo a escalação aí do Flamengo, infelizmente sem o Gerson, né? Mas o Flamengo, eu considero que o Flamengo tá completo, não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que o Gerson ia perder essa posição pro De La Cruz. Eu acho que o Gerson já teria perdido essa posição pro De La Cruz, eu não sei vocês. Então, pra mim, o Flamengo tá completão hoje, tá? O Gabi e o Wesley, então, em transição física também não são relacionados. A provável escalação do Fluminense, pessoal falando que hoje tem gol do Pedro, se Deus quiser, o filhão vem malvadão, vem bombadão pra cima do papai, né? Eles gostam de se chamar de papai, o papai hoje vai levar uma porradinha do filho, palmadinha do filho. O Fluminense vem com o Fábio, Guga, Felipe Melo. Olha o Felipe Melo aí, vamos pegar no pé dele hoje, hein? Vai no Felipe Melo. Thiago Santos e Marcelo. Martinelli, Lima ou Renato Augusto e Ganso. Keno, Arias e Cano. Rapaz, o Fernando Diniz tem os desfalques de André, Samuel Xavier e Douglas Costa. Dor nas coxas agora, não é dor nas costas mais não. Agora é dor nas coxas, né? E... cara, queria mostrar para vocês a declaração do Felipe Luiz. Pô, teve uma entrevista fantástica, convido você a acompanhar na íntegra lá na Flá TV. Primeiro falar sobre a receptividade, foi muito boa. Eu fiquei muito impressionado, eu já tinha vindo algumas vezes, mas impressionado com a estrutura que tem aqui de base, com a quantidade de profissionais que tem trabalhando e o investimento que é feito nos meninos, né? É uma coisa que me impressionou bastante. Eu sabia que não ia ter a mesma estrutura do profissional, mas posso afirmar que não deixa a desejar em nada. Eles estão muito bem cuidados com os jogadores aí, tem psicólogo, tem assistentes sociais, o Flamengo cuida das famílias, então assim, eu fiquei realmente impressionado com isso. E assim, a expectativa é muito boa, porque o que eu mais gosto de trabalhar com esses meninos é que porque eles gostam de trabalhar, eles gostam de aprender e tudo que a gente vem passando eles obedecem e vem fazendo, né? Então acredito que isso talvez seja o mais gratificante assim para o treinador, é quando você fala as coisas e elas acontecem no campo. Então tem uma expectativa muito boa para a estreia do sábado e para poder fazer um grande campeonato. E agora fala pra gente também a questão dos amistosos, né? Você fez 2 amistosos agora em São Paulo. Como é que esses amistosos foram pra você? Se você gostou também do que você viu, né, em campo dos meninos? Então, a gente fez uma pré-temporada, conseguimos, né, fazer uma pré-temporada bem extensa e com vários amistosos no meio, né? A gente foi variando bastante os adversários, jogamos contra alguns times aqui do Rio, alguns times sub-20 e decidimos, né, obviamente que com a direção, fazer um amistoso fora do Rio com o São Paulo e com o Palmeiras, para a gente ver um pouco, né, como é que é o nível físico, o nível técnico dos meninos, a diferença que existe e como é que também funciona a captação no mercado dessas equipes, né? E fomos muito bem recebidos por eles e foram amistosos assim excelentes para realmente conhecer o que vem sendo feito e como eu falei, o real nível da nossa equipe, né? Então assim, fiquei muito feliz, até mesmo acho que o fato que mais me deixou feliz foi sair da zona de conforto, viajar de ônibus com os meninos. Foram quase 10 horas de viagem e viver esse ambiente, né, de viagem como treinador, parar com eles na estrada, almoçar com eles, conversar e saber da história deles e criar esse vínculo, esse elo foi muito importante pro que vem, que a temporada com certeza é muito longa. O Flamengo venceu o amistoso contra o São Paulo, perdeu pro Palmeiras, mas mesmo assim você gostou do que você viu, né? Porque o que importa em amistoso não é o resultado, e sim o que você tá vendo dos garotos, o desempenho deles dentro de campo. Não, sim, foram 2 amistosos muito diferentes, né? Contra o São Paulo e contra o Palmeiras, por isso que foi, como eu digo, um aprendizado, foi muito bom. Contra o São Paulo a gente venceu, mas não fizemos um jogo como para vencer com esse placar. E contra o Palmeiras a gente fez um jogo melhor, talvez tenha sido o nosso melhor primeiro tempo desde que eu tô aqui, mas como eu falei, né, às vezes as coisas não acontecem como a gente quer no quesito resultado, mas eu fiquei muito feliz com muitas coisas que eu vi da minha equipe, comportamento, e também aprendi muito o que esperar dessa categoria, né? Então para mim foi um aprendizado muito bom e
fiquei muito feliz com a oportunidade do clube ter me permitido ir para São Paulo com eles para a gente fazer esses amistosos. E questão de liderança. Cara, vou fazer o seguinte, é muito longo. Ele tá falando da liderança, mas acompanha na íntegra na Flá TV, é importante dar uma moral lá. É muito especial, é um momento muito especial para mim, porque foi a categoria que eu dei o salto, né? Eu tava no Sub-17 e fiz um grande ano e acabei indo pro profissional, nem passei pelo Sub-20 do Figueirense quando era novinho, né? Então, assim, é uma categoria que eu conheço bem, por ter vivido a melhor fase da época que eu era base. E também eu tô me conhecendo. Essa liderança que eu tinha como jogador, ela não tem nada a ver com a que tem como treinador. É totalmente diferente, são muitas coisas. E por isso mesmo que eu quis começar pela base, essa minha nova trajetória, para ir me conhecendo, para ir montando a metodologia, para ir testando, para ir errando e acertando, vendo até onde eu sou capaz de chegar com esses meninos. E principal, né, que aqui na base eu tenho mais um papel também de educador, de formador, coisa que eu nunca pensei como profissional, né? Então, assim, está sendo um aprendizado muito grande para mim. Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui, mas muito feliz mesmo. Estou aproveitando demais. Agora, é muito trabalho, muito trabalho. Qual é a diferença, né? Então eu achei assim muito legal essa entrevista do Filipe Luiz. Ele contar que ele pegou o ônibus, cara, pegou a Dutra com os garotos, viajou, parou pra comer e, tipo assim, vivendo a vida de um cidadão comum, vivendo a vida de uma pessoa que ele não vivia há muito tempo como jogador, tem uma vida de luxo e tudo mais, né? Viagem de avião, viajando pelo mundo de primeira classe, cara, restaurante de luxo, e aí ele vai e começa a viver a realidade dos meninos. Isso aí, pra mim, é uma aula de humildade do Filipe Luiz, o cara não pestanejar em fazer um trabalho novo, uma situação completamente diferente, né? E, parabéns pra ele aí, pelo grande ser humano que é o Filipe Luiz e que com certeza vai ensinar muito esses meninos aí, cara. Eu adoro o Filipe Luiz. Seria um prazer entrevistar ele.